Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nesse dia mais do que especial para nós, porque eu não sei se você sabe, hoje, especialmente, dia 24 de maio, para nós, enquanto membros da Igreja Metodista no mundo, nós lembramos do dia do coração aquecido. Se você esteve na aula do pastor André, com certeza você viu, né, e ouviu sobre esse grande dia, que foi o dia que o nosso fundador, o fundador do movimento metodista, enquanto movimento, teve uma experiência ímpar com Deus e de uma maneira muito inusitada, né? Como o pastor André deve ter dito para vocês e com certeza disse, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. É uma fala de John Wesley, é até difícil de se entender de fato o que ele sentiu, mas nós cremos e nós vemos, e a história nos conta isso, que independente do que ele realmente sentiu, talvez ele não conseguiu descrever naquele momento no diário, ele se tornou realmente um homem flamejado pelo Espírito Santo e nunca mais aquele povo naquele século foi o mesmo diante daquilo que Deus fez na vida de uma só pessoa. E eu pergunto para você nessa manhã já de cara, o que Deus não pode fazer com todos nós? Amém. Nós somos muito mais do que um. Se nós também nos dispormos diante do Espírito, assim como Wesley fez, o que Deus pode fazer com esse Brasil, com a nossa nação, que especialmente no momento tão difícil tem clamado a Deus. E eu digo tem clamado a Deus porque muitas pessoas choram, muitas pessoas lamentam e Deus vê e Deus ouve. Talvez elas não se prostrem diante do Senhor dizendo Deus me ajude, talvez elas não tenham ainda essa clareza, mas nenhuma lágrima de um pobre ou de uma pessoa que está em luto é esquecida pelo nosso Deus. Deus procura pela terra, pelos seus profetas, pelas suas profetas, por homens e mulheres de Deus que se dispõem no caminho da missão. Portanto, hoje é um dia muito emblemático para nós, mas mais do que isso, hoje é um dia que nós precisamos nos questionar acerca de nós mesmos e do que nós temos feito nessa missão, para nos lançarmos num futuro com Deus, num futuro com o Espírito. Eu queria já começar essa manhã então orando, Amém. Que é uma coisa que os metodistas sempre fizeram, orar. Feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai, hoje para nós é um dia muito especial, dia de uma lembrança muito boa, de uma lembrança que aquece o nosso coração. No entanto, Deus, nós queremos também nos dispor a esse mesmo Espírito que um dia esteve lá, aquecendo o coração de John Wesley, aquecendo o coração dos primeiros metodistas, aquecendo o coração daquele povo, meu Pai, naquele momento. Nós também queremos sobre nós esse mesmo Espírito, meu Pai, que nos impulsiona para a missão, que nos lança rumo à Tua vontade. Que hoje, meu Pai, não seja apenas um dia de relembrar, mas um dia, meu Pai, que marque as nossas vidas rumo a um futuro, rumo a um objetivo, rumo à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nossa expectativa em Deus é que hoje, em especial, o Espírito Santo aqueça o seu coração de tal maneira que chegue a te perturbar e te incomodar nessa perspectiva de missão. Em especial hoje, nós estudaremos o caminho da salvação, uma das ideias, vamos colocar assim, concepções mais fortes do movimento metodista. Então aproveite, porque o Espírito tem falado conosco sobremaneira. Pegue o seu papel, a sua caneta, que nós já vamos começar.
Irmãos e irmãs, mais uma vez, graça e paz a você que está aí na sua casa. E que bom que estamos juntos aí mais um dia. E hoje nós vamos conversar um pouco, como a Leide acabou de falar, a respeito do caminho da salvação, que é um conceito muito importante da chamada teologia wesleyana. E mais uma vez, como foi falado há pouco, hoje é um dia muito especial para nós. Nós podemos conversar sobre a nossa história, a nossa igreja, numa data tão marcante, que é a data conhecida como Dia do Coração Aquecido, um dia marcante na experiência do povo metodista, e um dia que nos convida também a renovar as nossas próprias experiências, e uma experiência que trouxe marcas profundas para a fé, marcas profundas para a compreensão de toda a trajetória dos metodistas, marcas concretas e reais. Então, nessa manhã, como foi avisado a vocês, nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema, o tema chamado O Caminho da Salvação. É um tema muito importante e nós vamos conversar um pouco sobre esse tópico. Hoje é a nossa segunda aula do nosso módulo 2, Teologia Wesleyana. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tópico chamado Caminho da Salvação e vamos ver um pouco como que os metodistas, de modo geral, compreendiam essa dinâmica tão importante da fé, que é a dinâmica da salvação. É uma palavra muito importante na Bíblia Sagrada, é uma palavra muito marcante no movimento de Jesus e, consequentemente, em toda a história da igreja, e não poderia ser diferente no movimento metodista. Então, é uma palavra que está sempre em ordem na nossa experiência de fé e cabe a nós, então, conversarmos um pouco sobre o bom entendimento dessa chamada salvação. O que significa, as implicações, alguns erros a respeito dessa compreensão que certamente serão importantes para nós, tá? Então, espero que seja um tempo aí muito bom para mim e para você nessa dinâmica nossa aí, tá? Bom, então, já foi dito, o tema da nossa aula de hoje é o caminho da salvação. Então, nós vamos conversar sobre essa importante compreensão sobre o significado disso, dessa palavra salvação, dentro da nossa dinâmica da fé, dentro da nossa dinâmica de missão. Então, esse é o nosso tema nessa manhã e vale ressaltar também, antes de propriamente nós começarmos, que já está disponibilizado na descrição desse vídeo um link, e esse link vai dar a você o acesso ao material de apoio. Então, os slides desta aula é uma apostila e também um material de apoio, tá? Que eu vou falar daqui a pouco exatamente o que é. Mas na descrição do vídeo você já tem acesso a esse material e você pode clicar e apenas dando clique você será direcionada para essa pasta e você pode fazer o download desse material. Então hoje nós vamos conversar a respeito desse tema, o caminho da salvação, tá? Um tema muito importante para nós. Primeira coisa, quando nós estamos falando sobre salvação, uma primeira compreensão muito importante que nós precisamos sempre fazer é entendermos, primeiramente, o que não é salvação. Isso é fundamental para nós. O que não é salvação? Salvação não é um evento pontual. Salvação não é um evento pontual, um evento instantâneo, um evento único, como se fosse um fato consolidado. Para muitas pessoas, a salvação ela é um fato. Aconteceu, é um ponto na história. E eu gosto muito de pensar na metáfora da porta, como se salvação fosse uma porta que nós atravessássemos. Então, uma vez atravessada, nós já estamos realmente com, vamos dizer no jargão popular, com uma espécie da salvação concluída. E aí, depois de salvas, nós temos uma outra trajetória acerca desse processo. Então, é muito interessante pensar que na compreensão metodista, salvação não é um evento pontual e daqui a pouco você vai entender por que salvação não é um evento pontual. Salvação não tem a ver com um deslocamento geográfico, como se saíssemos da terra e fôssemos para o céu. Então, falas do tipo, eu estou louco para ir para o céu,
apesar de nós termos sim uma compreensão acerca do que se chama céu, paraíso, a salvação não é limitada ou ela não se completa no que diríamos de um deslocamento geográfico, como se fôssemos deslocados da terra em direção ao céu. E salvação também não é uma espécie de ingresso de entrada, como se recebêssemos um ticket. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um ticket, como se fosse um vale-transporte, um ingresso para um evento. E aí, naquele dia, quando tudo terminar, Jesus voltar, aquela imagem toda, e encontrarmos, né, em tom de brincadeira, é claro, encontrarmos com Pedro, o apóstolo Pedro na entrada do céu, basta que apresentemos a ele o nosso ingresso, o nosso ticket, porque nós estamos salvos, e aí nós ingressamos para o céu. Então, salvação não é isso, salvação não é um evento pontual, não é um fato único, pontual na nossa história. Salvação não é um deslocamento geográfico e salvação não é um ingresso de entrada para o céu. Não é isso, tá? Então, uma primeira compreensão que a gente precisa fazer é identificar o que salvação não é. Não é essas três coisas. Então, o que é salvação? É muito importante para nós pensarmos nisso. O que é salvação? Salvação é um processo. Por isso, dizer que salvação não é um fato pontual, como se abríssemos uma porta e atravessássemos por ela. Salvação, na verdade, ela é um processo, E aí a gente já começa a entender o título da nossa aula, a gente já começa a entender por que na teologia metodista, na teologia wesleyana, salvação é chamada de caminho. Por isso o título, O Caminho da Salvação. Porque a melhor compreensão que nós temos a respeito de salvação é pensá-la como um processo. Por quê? Salvação é a obra de Deus no mundo. Salvação tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. É uma palavra que define o propósito de Deus para o mundo. Salvação tem a ver com a ação de Deus em nos buscar, a ação de Deus em nos transformar, a ação de Deus em vir ao nosso encontro. Então, toda a trajetória bíblica, e por isso a importância de nós começarmos o nosso curso pelo módulo de Bíblia, para que a gente tivesse uma noção geral a respeito das narrativas bíblicas. A narrativa bíblica é a história de um Deus salvando o seu povo, um Deus buscando o seu povo. E aí, quando nós olhamos para a compreensão bíblica, algo fundamental para o nosso entendimento, primeiro, da narrativa bíblica e, posteriormente, de temas como esse que nós estamos conversando, é a respeito da narrativa do Êxodo. O Êxodo, e aí não só o livro do Êxodo, né, mas o Êxodo enquanto tema, é o evento fundante de Israel. Ou seja, Israel enquanto povo, ele nasce no evento do Êxodo. E por que eu estou falando do evento do Êxodo no sentido de tema e não como livro? Porque na Bíblia, você sabe bem, nós temos um livro chamado Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Mas o êxodo, ou seja, essa ação do povo saindo do Egito, indo em direção à terra, é narrada em Êxodo, Levítico, Números e podemos dizer também em Deuteronômio. Então você percebe que o tema do Êxodo, ele é maior do que o livro do Êxodo. Então eu queria que a gente pensasse no tema e não necessariamente apenas no livro, tá? O tema do Êxodo é o evento fundante de Israel. É o evento fundante. O tema do Êxodo. O Êxodo é esse evento fundante na trajetória de Israel. É quando o povo de Deus nasce. É quando Deus configura Israel, que era indivíduos subjugados no Egito, e agora Deus vai dando forma para esse povo. Então o Êxodo, ele é a grande metáfora bíblica
para o nosso entendimento do que é salvação. Quando Israel fala da ação salvífica de Deus, Israel sempre tem na mente a imagem de um Deus como alguém que liberta. Então, falar de salvação é falar, na verdade, de uma ação libertadora. Deus, com o seu braço forte, ele coloca a mão, metaforicamente falando, né, no Egito e tira o seu povo das mãos de Faraó e aí permite que seu povo caminhe em direção a uma vida nova. Então, quando nós estamos lendo a trajetória bíblica, nós precisamos ter a noção de que o grande evento bíblico para Israel é o Êxodo, e o Êxodo vai se configurar na teologia do Novo Testamento como a grande metáfora para se falar do próprio Jesus e da própria continuidade dessa ação de Deus na vida do seu povo. Então você precisa ter uma boa compreensão dessa história do Êxodo se você quiser entender de fato o que é salvação. Porque sem essa compreensão bíblica do Êxodo em si, nós temos uma visão muito limitada. Ok, tivemos um pequeno problema de conexão, mas voltou. Então, a compreensão de que algumas pessoas têm de que a salvação ela é um evento pontual e não tem essa dimensão maior de uma ideia de um processo. Por isso, ao pensar a fé, ao pensar a dimensão do que Deus está fazendo, nós precisamos ter na mente o Êxodo como a grande metáfora bíblica. O Êxodo é a grande metáfora bíblica. Os primeiros cristãos falavam de Jesus nas categorias do Êxodo. Então, basta você olhar a noção de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa referência que é de João Batista em direção a Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma referência do Êxodo. Fala-se de Jesus a partir das categorias do Êxodo, as imagens, metáforas. Então, reinterpreta o mundo a partir deste evento do Êxodo. Então, nós precisamos sim ter uma clareza muito grande a respeito do que é Êxodo. E o Êxodo é essa história, é essa metáfora de salvação. Então, um resumo do que seria a história do Êxodo. É a história da libertação do povo. Então, nós temos a narrativa de Deus levantando Moisés. Moisés retorna para o Egito e, diante da ação de Deus, da ação salvífica, realizando sinais, Moisés sinaliza ao povo que há um projeto de Deus para eles e Moisés é esse representante do projeto de Deus. E aí Deus liberta o seu povo e coloca o seu povo numa peregrinação em direção à terra prometida. Então o povo sai do Egito e começa a peregrinar durante um tempo no deserto em direção a terra de Canaã. E essa peregrinação vai ser fundamental para a fé, a história e a reestruturação de Israel. Por quê? O deserto ele vai ganhar uma conotação muito interessante na tradição bíblica, porque o deserto ele vai ser o lugar da revelação da lei, ou seja, a revelação da vontade de Deus para com o seu povo. O deserto vai ser o lugar da renovação do povo. Vale lembrar que durante a travessia no deserto, o povo recebe a revelação da lei, mas também o povo precisa experimentar uma renovação de quem são. Então o povo tem essa experiência, né, de renovação. Deus ele renova o seu povo no deserto. Então, o deserto vai ganhar essa conotação muito importante de renovação,
que vai configurar de uma maneira muito importante a identidade do povo. Então o deserto ganha essa conotação. Posteriormente, nós temos o capítulo aí em Juízes e depois em Josué, tanto da entrada na terra como a tomada da terra. Então o povo entra e toma a terra, conquista a terra de Canaã, e na narrativa, posteriormente, nós vamos encontrar a decadência do povo na terra. Então, em virtude da infidelidade, nós vamos perceber que a promessa dada por Deus a esse povo é uma promessa condicionada à fidelidade, é uma resposta positiva. E nós encontramos também nessa saga do Êxodo, principalmente no período da monarquia, nós encontramos aí uma compreensão de decadência. O povo vai experimentando uma decadência, tá? Então isso é muito importante para a nossa compreensão. E aí o símbolo da peregrinação, ele vai ser um símbolo muito marcante na Bíblia Sagrada. Em toda a trajetória bíblica, nós vamos perceber como é marcante essa imagem da peregrinação como característica do povo de Deus. Então, só para a gente ter uma ideia, alguns exemplos, né, marcantes a respeito desse símbolo da peregrinação. Nós temos aí o profeta Isaías, todo esse bloco chamado Deutero-Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, é até chamado o livro de consolação de Israel. Esse livro o profeta Isaías, já no final do período do exílio. Você se lembra que nós conversamos bastante sobre esse chamado período do exílio. Ao final do período do exílio, o profeta Isaías escreve esse bloco desse livro, do 40 ao 55, dizendo que o retorno do povo da Babilônia seria, na verdade, um novo êxodo. Então é interessante perceber como que as categorias aí de fala do profeta Isaías a respeito da experiência de Israel, de retornar, né, da Babilônia, vai ser vista como uma espécie de novo êxodo. Então, o próprio profeta Isaías utiliza o êxodo, essa imagem do êxodo, para falar da nova situação do povo, que é voltando do exílio da Babilônia. Nós temos alguns salmos, como o Salmo, por exemplo, 121, Salmo 126, todo esse bloco do Salmo 120 em diante, nós temos essa imagem de cânticos de peregrinação. É muito marcante na teologia de Israel a ideia de que somos peregrinos nesse mundo. Nós temos a teologia de Lucas. Lucas fala bastante, né? Tanto que a palavra caminho é uma palavra muito presente na literatura de Lucas, de Atos. Então, por exemplo, Lucas gasta praticamente 10 capítulos descrevendo a jornada de Jesus saindo da Galileia, indo em direção a Jerusalém. Então, do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas vai narrar a viagem de Jesus, então valorizando essa imagem de Jesus como peregrino também, como alguém que está transitando, né, pelo caminho, em direção à sua vocação. Posteriormente, o livro de Atos vai narrar a peregrinação da palavra. Então, Atos 1, versículo 8, nós temos um roteiro, que é o roteiro da peregrinação da palavra. A palavra vai sair de Jerusalém, vai para a Judéia, depois Samaria, e encontrar os confins da terra, e de lá, que seria Roma, vai alcançar todas as partes do mundo. Então nós temos a palavra que peregrina através da vida e da missão da igreja. As cartas paulinas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, é muito interessante perceber como que o apóstolo Paulo, ele tem o êxodo na mente, quando ele está escrevendo esse trecho. E o que ele vai fazer? Paulo vai escrever em categorias do êxodo, tanto que a travessia do Mar Vermelho, ela é vista pelo apóstolo Paulo como um símbolo do batismo.
Então o apóstolo Paulo, ao falar do batismo, ele utiliza o Mar Vermelho, essa travessia do Mar Vermelho, como símbolo para o batismo. Então você percebe como que essas categorias estão presentes. E sem contar o livro de Hebreus. Nós tivemos há pouco tempo uma série de pregações no livro de Hebreus que foi chamada Peregrinar. E aí foi percebível para todos nós como que essa categoria de peregrinar, essa categoria de peregrinação, a vida cristã como uma peregrinação, está fortemente presente na carta aos Hebreus. A primeira carta de Pedro, por exemplo, ele começa o seu cabeçalho destinando os seus escritos aos forasteiros, aos peregrinos desta terra. Então, Pedro vê a igreja cristã como uma igreja de peregrinos e peregrinas, homens e mulheres que estão em uma jornada. E o livro do Apocalipse também é repleto desses símbolos. Um exemplo é o capítulo 12, a batalha da mulher e o dragão, acontece no deserto, tem todo esse imaginário de um inimigo que está de frente para a praia, ou seja, todo aquele imaginário do faraó perseguindo o povo, a travessia do mar, a tentação no deserto, as privações, a caminhada, Deus sustentando o seu povo no deserto, porque quem manda a mulher para o deserto em Apocalipse 12 é o próprio Deus, e ele sustenta, ou seja, o deserto é o lugar da proteção. Então você tem todas essas imagens perpassando pela Bíblia Sagrada, e é muito importante nós termos essa compreensão, como que o símbolo da peregrinação ele é marcante na narrativa bíblica. Então, o que é salvação? Feito isso, falado isso, como nós podemos entender a salvação? Salvação, então, ela é um caminho. Salvação é um caminho. É um caminho que Deus abre para o seu povo, para que seu povo caminhe por ele em direção a um objetivo. E qual é o nosso objetivo? Por isso é importante dizer que salvação não é um deslocamento geográfico. Nós não seremos deslocados da terra para o céu. Não é essa compreensão geográfica, mas nós caminhamos em direção a Jesus. Olha que coisa bonita. Salvação é um caminho, mas um caminho em direção a Jesus. Então o nosso destino não é um lugar geográfico, mas o nosso destino é uma pessoa. O destino do cristão, da cristã, é uma pessoa. Então nós estamos em deslocamento sim, mas não em um deslocamento geográfico. Nós estamos em um deslocamento espiritual, existencial, em direção a Jesus. Por quê? Porque salvação é um caminho de transformação. É uma obra restauradora. O que Deus deseja fazer em nós é nos tornar, nos transformar a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Jesus para nós é a revelação máxima de Deus e o que Deus está fazendo e deseja fazer é nos restaurar a sua imagem e semelhança que foi plenamente revelada em Jesus. Então toda a ação de Deus, toda a movimentação de Deus em direção a nós é nos colocar a caminho de Jesus. A caminho de Jesus. Jesus é o nosso objetivo. Por isso é muito complicado quando nós percebemos pessoas que não têm essa compreensão, e aí elas, vamos dizer, elas têm a experiência, a chamada experiência da conversão, e aí elas têm atitudes, posturas completamente contraditórias ao que a própria Bíblia ensina. Elas continuam tendo uma vida exatamente igual, anteriormente à chamada, entre aspas, conversão, e essas pessoas têm uma noção totalmente equivocada. Por quê? Porque compreenderam salvação errada. Salvação na consciência de muitas pessoas é eu levantar a minha mão e dizer que eu aceito, ou pelo menos que acredito na existência de um Deus, e uma vez confessando Deus, e a gente apela bastante, né,
os jargões, tem que confessar com a boca. Uma vez falado, verbalizado que eu aceitei a Jesus, eu continuo tocando a minha vida, vivendo exatamente da forma como eu fazia, mas eu sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação, mas qual é o problema? Passa-se o tempo e nada de Jesus é verificado na vida dessa pessoa. Então é uma compreensão totalmente equivocada, completamente antibíblica acerca do que é salvação. Porque a salvação tem a ver com transformação. E quando nós olhamos para o Êxodo, por que o deserto é importante? Porque Deus tira o seu povo do Egito, Deus vai colocar o seu povo em Canaã. Mas entre o Egito e entre Canaã, nós temos o deslocamento. E o que acontece nesse deslocamento? Como eu falei há pouco, a revelação da lei, ou seja, da vontade de Deus, e a renovação do povo. O povo que sai do Egito não é o mesmo povo que entra em Canaã. Então você precisa perceber esse detalhe. O povo que saiu não é o mesmo povo que entrou. Por quê? Foi necessário morrer uma geração e nascer outra. Então você tem até aí essa metáfora do novo nascimento. É necessário nascer de novo, nascer um povo novo, um povo diferente. Por quê? Se nós somos tirados do Egito e colocados em Canaã, nós seremos moradores de Canaã, mas cidadãs do Egito, como metáforas. A mentalidade que estará em nós, o pensamento, a visão de vida, a visão de mundo que controlará a nossa existência, a nossa vida, não será outra a não ser a da escravidão. Então é importante para nós percebermos que salvação tem a ver com um processo e um processo de transformação que acontece por quê? Porque nós vamos caminhando em direção a Jesus. Então isso tem que ser muito bem claro, porque salvação não é frequentar a igreja, salvação não é fazer parte de um grupo religioso, salvação não é você carregar a Bíblia, não é você ler a Bíblia, não é ter palavras bonitas. Salvação, ela começa quando nós entendemos que caminhamos e devemos caminhar em direção a Jesus. Porque o que Deus está fazendo? Nos tornando criaturas semelhantes a Ele, ou seja, semelhantes a Jesus. Então essa compreensão ela tem que ficar muito marcada no nosso coração. Por isso pensar salvação como processo. Nós estamos a caminho. Então salvação não é um fato que nos joga para a vida cristã. Salvação é o processo que nós cristãs somos inseridas quando somos alcançados pela graça de Deus, tá? Então precisa ficar muito definido isso para nós. É um processo completo que engloba toda a nossa vida e nossa caminhada cristã. Bom, dito isso, podemos avançar um pouco agora para entendermos melhor como é que esse processo se dá, a forma como esse processo ele acontece, tá? Bom, ele acontece por causa da manifestação da graça. E eu queria ler com vocês esse texto, convido você aí a abrir a sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Convido você a abrir a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Olha o que diz para nós esse texto, que vai ser a base para os metodistas no entendimento de salvação enquanto processo. Diz assim para nós: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, aparece aqui uma dimensão muito importante quando nós estamos falando a respeito de salvação. Então,
Então a salvação, ela é uma manifestação da graça de Deus na vida do seu povo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui e como os metodistas vão compreender esse texto do apóstolo Paulo. A salvação, ela acontece porque Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos ama e vem ao nosso encontro. Então, todo esse processo de salvação, todo esse processo de entrega, todo esse processo da manifestação do amor de Deus ao mundo é em virtude da graça de Deus. Deus nos amou e decidiu nos salvar. Decidiu vir ao nosso encontro, decidiu vir ao nosso favor. Então, o primeiro passo sempre é de Deus. O primeiro passo vem de Deus. E essa graça se manifesta, e é importante para nós termos essa dimensão, que ela não vem de nós, como o apóstolo Paulo está dizendo, é um dom de Deus, ou seja, concedida gratuitamente por Deus. Por quê? Porque se dependesse de nós, haveria vanglória, ou seja, uma glória pessoal. Então é importante para nós termos a dimensão que o processo de salvação, ele começa, é sustentado e será completado pela graça de Deus. Tudo vem de Deus para nós. E aí, é claro, nós temos a nossa participação nisso, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula, mas é importante para nós pensarmos que a primeira e grande ação sempre é de Deus, e é por meio da graça. E aparece um detalhe aqui, por isso é importante, como eu havia falado para vocês, em todo o nosso módulo 1, a importância de nós termos uma boa leitura bíblica, uma boa compreensão bíblica acerca disso. Porque uma melhor tradução para essa primeira fala de Paulo é: pela graça vocês estão sendo salvos. Paulo usa aqui o verbo no tempo verbal grego chamado particípio, que é semelhante ao que nós temos no português como gerúndio. Então dá uma ideia para nós muito importante sobre o processo. Pela graça vocês estão sendo. Ou seja, a graça de Deus permite vocês ingressarem, participarem e concluírem esse processo. Pela graça estão sendo salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, quem sustenta é a graça de Deus. E algo importante para nós, como eu havia falado, a graça ela está em todo esse processo. Todo esse processo. A graça não é só o que acontece na nossa vida nesse momento inicial, quando nós dizemos que aceitamos a Cristo ou entregamos a nossa vida a Jesus. A graça ela se manifesta em pelo menos 3 momentos dessa nossa jornada. Primeiro é o que a gente chama da graça como realidade preveniente. Vem dessa palavra que vem antes, né? Lembra a palavra prevenção, ou seja, você tomar atitudes antes, esse prefixo pré. Ou seja, as professoras aí, né? Pré-escolar é o que vem antes da escola. Então, preveniente é o que vem antes. Por que isso é importante? Porque os metodistas têm uma compreensão de que em nós só é possível a confissão de fé a Jesus, o arrependimento, a entrega, a vivência, começar um relacionamento com Deus. Por quê? Porque antes mesmo de termos a fé em Jesus, a graça de Deus já está sobre o mundo. E aí vale ressaltar aquele versículo, João capítulo 3, versículo 16, que com certeza está anotado na sua geladeira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquela que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe que o envio de Jesus, ele é motivado pelo amor de Deus e não pela nossa fé. A nossa fé, pelo contrário, ela surge por causa do amor de Deus por nós. Então, mais uma vez, você percebe que a primeira atitude é sempre de Deus. Nós amamos e cremos simplesmente porque Ele nos amou. Então, a fé ela é posterior à graça de Deus. Olha que coisa bonita. Então, mesmo antes de nós termos fé,
mesmo antes de nós termos fé, nós já podemos experimentar o amor de Deus. E aqui talvez para nós já seja um ponto de dificuldade. Talvez você conheça uma pessoa, seja no seu trabalho, na sua vivência, um amigo, uma pessoa que não reconhece a presença de Deus no mundo, uma pessoa que não tem fé, não tem vivência religiosa alguma, mas você vê na vida dela uma presença de graça. É uma pessoa que você vê muito abençoada, é uma pessoa que consegue realização de muitos planos, é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que tem já a presença de Deus, mas sem saber. E isso talvez nos incomoda, porque esse é o amor de Deus. Nós só conseguimos confessá-lo porque primeiro ele derrama sobre nós. Então nós precisamos ter essa compreensão, e aí lembra para nós que o verdadeiro e o grande missionário no mundo é Deus. Deus está derramando sobre o mundo a sua graça, o seu amor, e você, nós, só foi possível a confissão, entregarmos a nossa vida a Cristo e começarmos um relacionamento porque a graça dele já estava agindo antes de nós termos a consciência disso. E só porque essa graça já está derramada, já está disponível, nós tivemos essa possibilidade da confissão. Então, esta é chamada graça preveniente, ou o estágio da graça atuando antes. Aí nós temos também a graça num segundo momento, é a graça que nos permite o arrependimento. Então é a graça que atua na nossa vida nesse momento exato, quando há um despertamento. Então a graça está presente nisso. A graça ela está presente nisso. Por quê? Talvez você não se lembre, eu pessoalmente me lembro, é muito gostoso se lembrar disso, mas há um momento na sua vida em que de fato você tem um despertamento. Ele pode talvez não ser momentâneo, pontual, pode ser um período maior, isso é variável, mas há um tempo na sua vida, ou um fato, um momento, em que você tem um despertamento. Os seus olhos se abrem, a sua compreensão cresce. Você se dá conta de que existe alguém que te ama, existe uma vida melhor, que aquilo que você está fazendo, o jeito que você está levando a sua vida, não é o ideal para você. A esse despertamento, a teologia wesleyana chama de arrependimento. É quando você abre os seus olhos, né? Essa grande metáfora bíblica de abrir os olhos, né? Você tem uma compreensão de mundo e aí você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa a ver a vida com outros olhos. Você se desperta para aquilo que está acontecendo à sua volta. Sabe? Por exemplo, você talvez tenha uma pessoa com quem você conversa, fala, orienta, e ela sempre faz as suas burradas. Aí chega um dia que a ficha cai. Ela reconhece, olha, realmente eu preciso mudar. E é isso, é esse evento, é esse momento chamado despertamento. A graça, nesse momento, ela é chamada de justificadora. A palavra justificação ela vai ser muito importante no movimento metodista e em toda a compreensão teológica, porque justificação significa tirar a nossa culpa, receber o perdão. Então é quando nós nos despertamos para a nossa condição de escravos, aí sim nós temos essa condição de recebermos o perdão de Deus. E um terceiro momento é chamado um momento de santificação. É essa graça que atua em nós no momento que a gente começa a viver uma vida semelhante a Cristo. Então, uma vez despertados, despertadas, nós começamos agora o processo da santificação. Santificação é isso, é sermos cada dia mais aperfeiçoados, aperfeiçoadas em relação a Cristo, nos aproximarmos de Cristo. Então, essa palavra é uma palavra muito importante porque tem a ver com isso, nós nos assemelharmos a Cristo. Bom, então a manifestação da graça nisso. Qual é a nossa situação anterior? Qual é a nossa compreensão? A compreensão é que
anterior a esse processo inicial do despertamento, nós fomos criados numa espécie de perfeição original, a imagem de Cristo, a imagem de Deus que vai ser revelada em Cristo. Mas há um momento na história em que nós perdemos essa imagem, essa ideia de uma imagem natural, uma imagem política, uma imagem moral, no sentido das dimensões da nossa vida, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, conosco mesmo, com Deus. Então essa dinâmica, né? Ou seja, todas as nossas dimensões, elas são afetadas. E aí, por conta desse chamado pecado original, esse pecado inicial, que a gente lê na narrativa de Gênesis capítulo 2, capítulo 3, há uma separação, ou seja, o relacionamento entre humanidade e Deus é interrompido. E aí há uma expressão na teologia bíblica, aliás, na teologia metodista, baseado nessa compreensão bíblica, chamada depravação total da natureza humana, que leva ao pecado exterior e interior. E aí o homem, o ser humano natural, ele está cativo tanto da culpa quanto do poder do pecado. O que significa isso? Essa chamada depravação, ela gera dentro de nós uma natureza pecaminosa, uma essência pecaminosa, e esta essência pecaminosa nos conduz a ações pecaminosas. Então você tem o pecado enquanto realidade interna, algo dentro da nossa essência, o que nos configura como seres humanos, né, decaídos, mas nós temos também as nossas ações pecaminosas, a concretude desse pecado, seja com as nossas palavras, atitudes, né, até os pensamentos também. E aí o ser humano natural, ele acaba sendo cativo de culpa e estando escravo desse poder. Então essa condição de queda, de pecado, o que ela faz? Ela coloca em nós, primeiro, a culpa do pecado. Ou seja, nós estamos numa condição natural de condenação, porque nós somos marcados pelo pecado, somos declarados culpados, culpadas, por conta dessa nossa condição humana. E estamos debaixo do domínio do pecado. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para você e diz assim, eu não consigo parar de fazer tal coisa, acredite. Nós temos às vezes uma pressa de condenar as pessoas e nós esquecemos disso, que a condição sem Deus é uma condição de escravidão e uma escravidão de pecado. Então quando uma pessoa diz para você assim, eu não consigo parar de fazer tal coisa, eu não consigo fazer, acredite, porque é a condição de escravo. Não que ela não seja responsável por isso, mas há sim sobre nós um poder que reina sobre a nossa vida, naturalmente falando, numa situação anterior à manifestação de Deus. Então, há sobre nós a culpa, ou seja, da condenação, nós somos condenados, mas há também a noção de que um poder maior do que as nossas próprias forças nos conduz a ações pecaminosas que desagradam a Deus. E aí, essa graça preveniente, né? Eu fiz um panorama anterior, essa graça preveniente, ela atua justamente nesse ponto. Por quê? Porque ela nos dá essa capacidade de caminharmos em direção ao arrependimento. Por quê? Ela ilumina a nossa razão, ela desperta os nossos afetos, ela empodera a nossa vontade. Então, sem a manifestação da graça, nós estamos fadados a uma vida de domínio de pecado. Mas quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida, nós temos essa possibilidade. Ilumina a razão, desperta os nossos afetos e empodera a nossa vontade. E aí nós temos essa possibilidade o quê? De viver o arrependimento, experimentar o arrependimento, caminhar em direção ao arrependimento, que é esse despertamento. E aí nós temos um autoconhecimento. Nós temos a convicção dos nossos pecados. E aí também algo muito bonito, o desejo da mudança. Porque talvez você conheça algumas pessoas que elas parecem apresentar até uma falta de desejo pela mudança.
você conversa com ela e ela parece não se importar com o jeito que ela leva a vida. Parece que está tudo bem. E aí, quando a graça de Deus nos alcança, nos possibilita isso, há um desejo de mudança. Começa a brotar em você um desejo por uma vida nova, a convicção de que você está vivendo uma vida errada, você está em caminhos perigosos, tendo atitudes erradas, e um autoconhecimento. Você começa a conhecer a você mesmo. Então isso é muito bonito, essa dimensão da graça, como é que ela nos alcança na nossa plenitude toda enquanto ser humano. E aí essa graça nos permite viver algo maravilhoso da nossa fé, que é a chamada justificação. Então quando nós temos o despertamento, a convicção de pecados, e essa é a palavra de Jesus, capítulo 1 de Marcos, arrependei-vos e crede, ou seja, despertem-se e abram o coração para a vivência nova que eu dou a vocês. Essa salvação presente, essa salvação que começa a manifestar no nosso presente. Por quê? Há um momento instantâneo em que nós recebemos o perdão de Deus. Há uma convicção em nós de que essa culpa condenatória, essa culpa que está sobre nós, que nos faz nos sentir culpados, que nos acusa constantemente, esse medo permanente, quando o amor de Deus nos alcança, e aí a gente se lembra da primeira carta de João, capítulo 4, que o verdadeiro amor para fora lança o medo. Então esse medo inicial que nós temos de Deus, da condenação, o medo da justiça, ele é jogado fora. Por quê? Porque é cancelado sobre nós a culpa do pecado. Então, a primeira atitude dessa graça é ela cancelar a culpa, ela tira o fardo que está sobre nós. Então, através dessa manifestação, né, essa ação, e aí na compreensão metodista, a base da atuação desta graça, desse momento, é por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo, vale lembrar, que convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Então é essa ação de Deus graciosa por meio do seu Espírito que nos permite viver a dimensão do perdão. E aí a culpa, o fardo é tirado dos nossos ombros. Então é muito bonito pensar na justificação, que Cristo, a graça de Deus, nos declara justas, no sentido de que nos oferece o perdão, cancela sobre nós essa culpa em virtude aí da sua graça, que é acompanhada do nosso arrependimento, da nossa convicção de pecados. E aí no segundo momento, nós temos a possibilidade maravilhosa do que é chamado regeneração, ou novo nascimento, que é a salvação continuando presente na nossa vida. O que significa regeneração? Imagine, pense que você está diante de um juiz, há uma acusação contra você, vamos pensar, uma acusação de roubo, você praticou um furto, um roubo, e aí você é condenada, e chegou o dia do seu julgamento. Você está diante de um juiz, o juiz tem um processo. Então imagine aquela cena, tem uma bancada, tem os advogados, e aí você está lá diante do juiz para receber a sua sentença. E aí o juiz vai julgando, avaliando, mas você tem um advogado muito bom. E é interessante porque 1 João vai chamar Jesus de um advogado. Você tem alguém que intercede por você, que cuida, e não só isso, assume o seu lugar. Então, por causa da ação salvífica de Deus através de Jesus, você naquele tribunal é perdoado. Então, a culpa, a condenação que te colocaria na prisão foi absolvida, de graça. Ou seja, Jesus assumiu essa culpa e trouxe a você a possibilidade da liberdade. Isso é justificação, perdão. E aí acaba o julgamento, você está saindo do julgamento. Então, você entrou algemado,
na sala do juiz e agora você está saindo sem algemas. E aí você para na calçada do tribunal, você já está na rua, e aí você tem uma possibilidade. Ou você continua praticando novos crimes, já que você sabe que há uma possibilidade de depois você ser perdoado, perdoada de novo, ou você busca uma nova vida. E aí na compreensão cristã, na compreensão metodista, juntamente com a absolvição da culpa, Jesus também nos dá essa possibilidade da regeneração, do novo nascimento. É quando perdoados por Ele, da nossa culpa, da nossa condenação, nós agora temos a possibilidade de uma nova vida, de um novo nascimento. Nós começamos agora a caminhar por um caminho diferente. A isso é chamado de novo nascimento. É esse estado em que nós transformamos a nossa mente, começamos esse processo, e aí aquele pecado que conduzia a nossa vida, esse poder do pecado que estava sobre nós, é quebrado pela ação do Espírito Santo. Então, pense, o Espírito quebra a culpa, ou seja, aquilo que nos condenaria à prisão, ao inferno, mas também quebra o poder que estava sobre nós, o poder do pecado que estava sobre nós, ou seja, o que nos impedia de viver uma vida diferente. E aí abre para nós a possibilidade de uma nova vida. Por isso que o Espírito Santo, na teologia de Atos, ele é chamado de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Ou seja, é só através do poder do Espírito Santo atuando na nossa vida que é possível sermos testemunhas daquilo que Deus é e tem feito no mundo. Por quê? Porque é o Espírito que quebra de nós essa força do pecado e começa a conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E aí, vivendo de acordo com a vontade de Deus, com essa nova natureza, tendo essa experiência da regeneração, nós temos a possibilidade de darmos o testemunho acerca de Jesus para o mundo. Então, sem uma vivência com o Espírito Santo, é impossível dar testemunho acerca da nossa fé. Caso contrário, a nossa fé será apenas uma teoria. Nós falaremos coisas corretas a respeito de Jesus, mas nós não teremos uma vida correta em relação a Jesus. E essa vida, vale lembrar, não é vivida através de manuais de regras, mas pelo empoderamento do Espírito. Então, a teologia de Atos, principalmente, é uma teologia de empoderamento a partir do Espírito. É o Espírito que quebra o poder do pecado e controla, e desce sobre nós como poder, a fim de que sejamos testemunhas. É o que Jesus fala com Nicodemos, capítulo 3 de João, que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para se entrar no reino de Deus. Ou seja, para você viver na dinâmica do reino de Deus, você precisa dessa experiência chamada regeneração. E é uma experiência, irmãos e irmãs, que não é administrada pelo pastor, pela pastora, pela igreja, pela instituição, pelo bispo. Não é. Ela é administrada pelo céu. Então não adianta você querer converter as pessoas pela sua retórica, pela sua força, pela sua capacidade humana. É graça de Deus. É quando Deus derrama e essa pessoa se desperta, ela abre o coração. Por quê? Não é, humanamente falando, possível. Sempre é uma ação de Deus e graças a Deus que é esse. A igreja não tem controle sobre o Espírito Santo. É o contrário. O Espírito Santo tem o controle da vida da igreja e da vida das pessoas. Então é muito importante para nós termos essa compreensão de que o Espírito Santo nos permite viver essa experiência da regeneração. Então, uma vez perdoados, perdoadas,
regenerados, regeneradas, nós então agora entramos numa fase chamada santificação. E o que é a santificação? A santificação é o chamado crescimento espiritual. É o que os metodistas vão chamar de salvação continuada. Então eu gosto muito dessa expressão, salvação continuada, porque reforça para nós esta ideia de que salvação é um processo. Vale lembrar disso, né? Salvação é um processo. E aí, uma vez que nós experimentamos essa regeneração, nós agora entramos nessa fase da santificação. Nós começamos então a experimentar um crescimento espiritual. E essa palavra crescimento, ela vai ser uma palavra muito marcante na trajetória bíblica, e ela tem que ser marcante, porque uma vez que nós que entramos nesse caminho da salvação, o que é esperado de nós, homens e mulheres de Deus, seguidores e seguidoras de Jesus, é que experimentemos o crescimento espiritual. Experimentemos um crescimento espiritual e contínuo diante dessa graça chamada santificadora. Essa graça que tem essa ação santificadora sobre a nossa vida. É um processo maravilhoso, porque a imagem que nós temos para falar a respeito disso é a imagem da metáfora de uma respiração espiritual. É um processo participativo entre a ação de Deus e a nossa própria ação. Sobre isso nós falaremos mais especificamente na nossa próxima aula, tá? A graça responsável. Mas há um processo contínuo de quê? De crescimento espiritual. Me preocupa muito que uma pessoa que diz ter experimentado a salvação, diz ser salva, não tenha um crescimento espiritual. Pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas espiritualmente falando, e até humanamente enquanto pessoa, caráter, são exatamente as mesmas pessoas. Isso particularmente me assusta muito. São pessoas que continuam com aqueles mesmos hábitos, com aquelas mesmas escolhas, com aquelas mesmas atitudes, com aquela mesma mentalidade. Não há um crescimento em nenhuma área. Continua sendo um péssimo pai, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo cristão, um péssimo cidadão, mas é salvo. Entende? Você tem uma pessoa que tem uma estagnação de mente e a palavra estagnação não combina com a palavra salvação. Porque essa mentalidade do crescimento será uma mentalidade que vai acompanhar toda a trajetória da salvação, toda a trajetória da compreensão metodista acerca dessa experiência. Por quê? Nós vamos tendo um desenvolvimento gradual. A cada experiência com Cristo, a cada encontro, a cada momento, a cada oração, a cada leitura, é esperado de nós crescimento. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer, 12 e 13, ele vai dizer algo muito interessante. Eu já até preguei esse texto na nossa igreja. Ele vai dizer o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo Paulo utiliza ali um verbo no imperativo, e o imperativo é um verbo que implica responsabilização. Então, diante da estagnação dos filipenses, Paulo exorta os filipenses a viver um desenvolvimento da sua salvação. E isso é colocado na responsabilidade da igreja de Filipenses. E por que Paulo fala isso? Porque ele sabe que a graça de Deus já foi derramada e ela opera tanto no querer quanto no efetuar. Ou seja, a graça de Deus que é derramada, ela nos dá a possibilidade de mudar as nossas vontades e empodera a nossa capacidade de agir.
Então, uma vez que a graça foi derramada e proporciona isso, cabe a nós, então, desenvolver a nossa salvação através, por exemplo, dos meios de graça e de resposta, que é também um dos nossos próximos temas, tá? Então, há esse processo de santificação, e aí uma compreensão bonita que vai aparecer é que a ideia de arrependimento, ela também não é uma ideia estática. É importante a gente pensar no arrependimento em duas realidades. O arrependimento inicial, que é aquele chamado da conversão, quando uma pessoa de fato tem um despertamento e começa um relacionamento com Cristo, mas o arrependimento ele deve acompanhar a nossa vida, porque a palavra arrependimento é uma palavra que significa metanoia, vem da palavra grega metanoia, meta, ir além, expandir, alcançar, e noia, nous, mente. Então, metanoia, uma expansão de mente, ir além com a sua mente, com a sua compreensão. Então, o arrependimento, ele acompanha o cristão, a cristã, durante toda a sua trajetória. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós percebemos a nossa necessidade de nos aproximarmos dele, de crescermos dele. Então, esse arrependimento, ele é algo constante em nós. É constante em nós. Por quê? Porque é um processo que vai nos permitir superar, principalmente, o nosso pecado externo. Nós, apesar de continuarmos tendo a natureza pecaminosa, nós não somos mais conduzidas pela ação do pecado. Essa semana eu estava lendo o texto de Provérbios e me deparei novamente com Provérbios capítulo 25, versículo 28, você pode ler em casa depois, que diz o seguinte: como uma cidade derrubada sem muros, assim é o ser humano que não tem domínio próprio. Ou seja, uma pessoa que não tem domínio sobre si mesmo é como uma cidade sem muros, ou seja, desprotegida. Então, esse empoderamento através do Espírito é fundamental para nós, porque é o que nos permite superar os nossos pecados externos. E aí há no horizonte, e eu gosto muito dessa palavra, né? Nós estamos aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu gosto muito dessa palavra horizonte. O horizonte é para onde nós olhamos. São as nossas metas, os nossos objetivos, né? O nosso foco é aquilo que nos dá perspectiva. E há na teologia wesleyana um horizonte, que é o horizonte da santificação completa, ou da perfeição cristã, que também é um processo permeado pela graça, pela fé, que é quando um dia, pela graça de Deus, nós seremos libertadas desse pecado, tanto na realidade externa quanto na realidade interna. E aí nós viveremos essa presença do amor a Deus e ao próximo na sua plenitude. Na compreensão metodista, a perfeição cristã, ou seja, o ideal de um cristão é chegarmos a um nível satisfatório de amor, seja um amor a Deus, seja um amor ao próximo. Então, a grande marca no movimento metodista a respeito da presença da graça, da presença do Espírito sobre nós, é a presença do amor de Deus de um nível pleno. É uma santidade no coração e na vida, é uma maturidade espiritual, mas até no horizonte, isso é muito bonito, até no horizonte da chamada perfeição cristã, que é a qual nós perseguimos, há ainda a realidade de um crescimento contínuo. Olha que coisa bonita! Até mesmo quando alcançarmos a perfeição cristã, o horizonte é que nós continuaremos num crescimento contínuo. Não há momento estático na vida cristã. Então, na compreensão metodista, no seu entendimento bíblico, Deus nos chama a um crescimento contínuo. E quando nós alcançarmos a perfeição cristã, que é esse amor satisfatório a respeito de Deus e do próximo, nós continuaremos num crescimento contínuo.
Então esse é o nosso horizonte, que a santificação que nós estamos vivendo aqui, ela alcançará um dia, um momento completo. E aí, como última etapa desse processo, desse caminho da salvação, nós temos o chamado final do tempo, ou final dos tempos, né? A chamada escatologia, que é também um tema das nossas próximas aulas, que é a vitória completa sobre o mal. Então, é nítido na Bíblia Sagrada que há a compreensão de que há a presença do mal no mundo. E aí, até mesmo dentro de nós, nas nossas atitudes, essa presença ela é constante, quebra-se a culpa, quebra-se o poder, mas na compreensão metodista, em questão escatológica, chegará um dia em que haverá uma vitória plena, completa sobre o mal que atua sobre o mundo. Essa é a visão do Apocalipse, de que haverá uma derrota do mal por intermédio de Jesus, e na perspectiva de João, do Apocalipse, essa vitória já está consumada nas regiões celestes e, historicamente, ela será concretizada no Kairos de Deus, no tempo de Deus. E aí viveremos a chamada ressurreição, o julgamento final, e viveremos uma nova criação, ou seja, passaremos por esse processo de glorificação, de revestimento, seremos transformadas pela glória de Deus, pela graça de Deus, e viveremos na plenitude a restauração da imagem e semelhança de Deus. Então esse nosso processo, esse nosso caminho de salvação, ele conclui nesse chamado final dos tempos. E aí sim, nós teremos não a perfeição cristã, mas nós teremos a perfeição completa. E aí mais um detalhe, para a gente encerrar, mais um detalhe, que mesmo na chamada escatologia, no final dos tempos, quando finalizar tudo e experimentarmos a perfeição completa, ou seja, formos restauradas à imagem de Deus, nós continuaremos num contínuo crescimento no amor, vivendo uma perfeita fraternidade entre nós, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Então, mais uma vez, a dimensão escatológica wesleyana não é uma dimensão de estaticidade, ou seja, de compreensão estática, parada, ou seja, que chegará um tempo que nós estaremos estáticos no nosso relacionamento com Deus. Essa é uma compreensão muito desafiadora para nós. Eu, pessoalmente, pensava que o céu seria um lugar de descanso, no sentido de ficar parado, ou seja, um lugar de eterna tranquilidade, morbidade, aquela paz, um silêncio, né? Ou seja, nós trabalhamos a vida toda, corremos atrás, sofremos, e aí Deus vai nos colocar naquele lugar de nuvens branquinhas. Mas quando eu fui crescendo, percebendo, lendo a Bíblia, e aí me deparando com a compreensão wesleyana, é muito importante para nós termos a dimensão de que nós estamos falando de um Deus infinito. Ele é o Alfa, o Ômega. Então nunca, e isso é difícil para nós entendermos, tá? É difícil, porque nós temos uma cabeça finita, limitada, pensando e falando sobre um ser infinito e limitado. Mas a compreensão wesleyana é que no chamado final dos tempos, quando nós fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus, nós não pararemos de crescer em amor. Jamais pararemos de crescer em amor, porque não há limites para Deus. Então, a nossa eternidade será uma eternidade em crescimento no amor, num relacionamento pleno com Deus, sem interrupção. E aí é bonito pensar porque a Apocalipse, capítulo 21, vai dizer para nós que no novo céu e na nova terra não haverá mais a presença do mar, que é uma grande metáfora para o mal, ou seja, as interrupções, os ruídos na nossa comunicação com Deus, os tropeços no nosso relacionamento com Deus. Haverá uma extinção
desse mal, ou seja, não haverá nenhum impedimento para um crescimento contínuo. Então essa perspectiva wesleyana ela é muito bonita porque ela é incômoda. Ela nos impede de vivermos um comodismo na nossa vida cristã. Então nós precisamos fazer uma diferença muito grande, porque muitas pessoas, muitos metodistas, confundem maturidade espiritual com estagnação, com frieza espiritual, com frieza evangelística, frieza missionária. Então tem uma diferença muito grande entre maturidade e esfriamento. Então muito do esfriamento que nós percebemos na nossa própria vida ou na vida da igreja, na verdade não é maturidade, é esfriamento. Porque há a expectativa de que a salvação ela é um processo de constante crescimento em direção a Jesus. Então não é, como você está vendo, um deslocamento geográfico, mas é um caminhar constante em direção à presença de Jesus que se manifesta concretamente ao amor de Jesus. Pela nossa vida e a expectativa de que esse amor de Jesus sobre nós seja manifestado a todas as pessoas. Então, esse é, para nós, o caminho da salvação, o chamado caminho da salvação. Então, eu vou parar por aqui e quero abrir para vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida com relação a essa exposição. Você pode postar aqui para nós. E é muito importante a gente perceber essa dimensão do caminho, né? Como foi falado, o caminho da salvação, ele tem essa dinâmica, não é verdade? Ele tem essa dinâmica de nos permitir caminhar constantemente, não em direção a um lugar, mas em direção a Jesus. E quanto mais nós vamos experimentando, mais parecidas com Ele nós nos tornamos, tá? E alguns desses temas específicos que nós falamos aqui, a questão da responsabilidade, os meios de graça, a escatologia, alguns outros termos que apareceram aqui, serão trabalhados ao longo da nossa aula, tá bom? Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta com relação ao que foi exposto aqui. Vocês podem colocar, por favor, para a gente conversar. Gente, antes da gente continuar, nós falamos a respeito que hoje é um dia especial para nós, o Dia do Coração Aquecido, e hoje também teremos um evento muito importante, até em comemoração a isso. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela está lançando hoje a Bíblia de Estudos de John Wesley. John Wesley fez ao longo da sua vida diversas anotações e comentários acerca do texto bíblico, as suas impressões, as suas notas exegéticas, comentários hermenêuticos. Ele fez diversas observações e esses comentários eles foram reunidos, traduzidos, sistematizados e anexados numa Bíblia e vai ser lançada hoje. Então nós teremos uma celebração hoje às 16 horas de lançamento da Bíblia de Estudo de John Wesley. Então é um material muito legal, muito importante para nós metodistas, é um material de apoio para o nosso estudo bíblico e você pode ter acesso, tá? Eu vou postar no grupo da igreja o endereço dessa transmissão, vai acontecer ao vivo pelo YouTube, me parece que é no canal da Sociedade Bíblica do Brasil, então se você puder acompanhar, será às 16 horas ao vivo pelo YouTube, tá? Então você pode acessar e participar e se você puder, você pode fazer a aquisição deste material. É um material que vale a pena a gente ter na nossa prateleira aí e principalmente nos nossos estudos, né? Bom, parece que não tem nenhuma pergunta, então deixa eu ver se não chegou alguma aqui no meu WhatsApp aqui para a gente conversar. Porque dá um pequeno delay, né, de resposta.
Parece que não temos nenhuma pergunta. Ok, pessoal, agradecendo a Sônia, a Aline. Que bom, gente, que vocês gostaram. Ok. Gente, então eu queria agradecer a vocês. Pelo que eu estou entendendo, não temos perguntas. Ok. Então eu queria agradecer. Não chegou nenhuma no meu WhatsApp. Reforçando, eu vou postar então no grupo da igreja esse link, caso você queira acompanhar a celebração de lançamento da Bíblia. Eu com certeza vou comprar uma, não demora. E lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto também, a nossa live da oração às 19 horas, tá? Então participe, será uma bênção. E domingo que vem nós continuaremos com o nosso estudo e o tema será graça responsável. E aí nós vamos agora dando alguns outros passos acerca do desenvolvimento de alguns tópicos que foram apresentados aqui, tá bom? Então eu queria convidar você a um tempo de oração, agradecendo a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está e nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, nós Te bendizemos por esse tempo, ó Deus, de capacitação, de aprendizado, de estudo. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco. Obrigado por essa oportunidade, por essa iniciativa, por esse tempo, ó Deus, glorioso, e que o Senhor cuide de nós, nos fortaleça e nos ajude, Deus, a caminharmos nesse caminho da salvação, esse processo, esse tempo maravilhoso, esse tempo, ó Deus, de muito aprendizado, de muito crescimento. Que nas próximas aulas, ó Deus, nós possamos aperfeiçoar ainda mais cada um dos tópicos apresentados aqui, crescendo na graça e no poder do Senhor. Nós te louvamos por isso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então que Deus abençoe vocês e a gente se encontra hoje à noite, às 19 horas. Daqui a pouco eu vou postar no grupo o link de acesso e eu espero vocês, tá? Leide e eu estaremos aqui prontos para celebrarmos a Deus com vocês, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.